Pai amado, neste momento, Senhor, aqui nos colocamos diante da Tua presença para glorificar, Senhor, e exaltar o Teu santo nome, te louvar e te adorar, Senhor. Deus, apresentando, Senhor, neste momento, em oração, Deus, a cada pedido que se encontra, Senhor, no interior dessa taça, Senhor. Terra, paz e santo conduzer a ti, ó meu Jesus, pois eu preso a morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viver, entoando aleluias a meu
isto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que procedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não levai bolsa, nem alforje, nem as marcas, e ajudeis talvez pelo caminho. Ao entrares numa casa, dizei: antes de tudo, paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e não voltará para vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo, que eles tiverem, porque digno é o trabalho do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Em qualquer cidade em que haveis, e vós recebereis, comei e povos velhos diante. Curai os enfermos, que nele houver, e anunciai a vós outros está próximo o reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrares, e vos não recebereis, saindo por suas ruas do Espírito. Quando, pois, até o pó da vossa cidade que se nos pegou aos pés, sacudimos contra vós outros, não obstante saber que está próximo o reino de Deus. Digo-vos, mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para essa cidade. No 3, vamos repetir o 2. 1, 2, 3. E disse-lhe: a seguinte arrependei-vos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores à sua seara. Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, por essa maravilhosa palavra. O Senhor, no decorrer deste culto, Senhor, continua nos abençoando, Pai, na edificação do carinho, Pai, nessa noite. O Senhor, continua nos abençoando, Sei que já foi lida a palavra nessa noite, só que eu gostaria de meditar rapidamente aqui com os irmãos em Salmo 100. É uma palavra bem conhecida, que diz assim: aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é nosso Deus. Ele nos fez e somos deles. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. O que me chamou a atenção é o verso 2. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. E mais abaixo diz: dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. A gente pode repetir isso? Dê-lhe graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom. Nós vamos adorar o Senhor nessa noite, porque a sua bondade, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Amém? Vamos louvar o Senhor. Se os irmãos puderem ficar de pé. Amém? Não se pode resistir, tu és luz, tu
paz do Senhor Jesus, amém? Meus amados, eu estou feliz com Jesus. Estou falando meio arrastado assim, é porque é a idade, sabe? Estou velho, cansado, né? Mas estou alegre, porque o salmista Davi falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor a ti confiou entregar a minha verdade, me chorando um dia. Voltará trazendo consigo seus olhos cheios de alegria. Quão formosos são os pés daqueles que levam as mãos do Senhor. Sua voz não prepara o caminho do rei e virá. Em almas comigo, com sede e fome de Deus. Não seja omisso em
Sol e a lua vão te obedecer.
Senhor honra, glória e louvor, porque a Ele pertence, né? É muito gratificante estar na presença do Senhor. É muito gratificante, como eu disse, estar na presença do Senhor. E nada melhor do que também participar dessa comunhão tão gloriosa que é estar com vocês também. É muito importante isso. Você já disse para o seu irmão hoje: Jesus te ama? Vire para o seu irmão aí, diga aí para ele. Uma coisa que a gente precisa saber, né? Aproveitando o ensejo aí desse momento tão glorioso, eu só vou pedir para que dê um sinalzinho com a sua mão, não precisa se levantar, tá? O José Cícero, só dê um sinalzinho para a sua mão, José Cícero. Está ali o José Cícero, né? Então o José também, Jacinto. E também o Afrânio Carlos, está ali. Graças a Deus. Servos do Senhor aí. Então aí, graças a Deus. Como que a igreja irá saudá-los? Sois bem-vindo em nome de Jesus. Estamos na casa do Pai, graças a Deus. Estamos no Cefavial, Seminário Família Vista Alegre. E eu vou deixar aqui algumas recomendações básicas que devemos ter, né? Evite, irmãos, evite estar conversando com outra pessoa dentro da casa do Senhor. Porque esse momento agora é o momento que você vai escutar a palavra do Senhor. E você vai aprender. Então é muito importante. Peço a colaboração de toda a igreja nesse sentido, tá? Para não esquecer. Porque essas recomendações são muito importantes mesmo. O inimigo, e muitas pessoas pensam que o inimigo, às vezes, ele fica lá do lado de fora da igreja. Ele entra aqui e quer encontrar lugar em pessoas. Então não deixe o inimigo usar você. Deixe Deus te utilizar. Amém. Glória a Deus. Porque é muito importante isso, você saber disso. Deixe Deus usar você. E qual a melhor forma? Ouvindo. Ouvindo a palavra do Senhor. Isso é muito importante. Aleluia. Então vamos, por favor, pedir para a diaconisa Zilda já. Isso. Estamos falando sobre o Seminário Família Vista Alegre, que é um seminário que visa tratar aqui com as famílias, e é importantíssimo, porque muitas pessoas julgam como banal até, mas isso dentro da igreja, eu quero ouvir uma palavra de fogo. Se a sua casa não estiver coerente com a vontade de Deus, agradando o Senhor, você não está. Automaticamente, a sua fé vai ser vã. Então, é necessário sabermos colocar as coisas no seu devido lugar. Eu vou pedir aos casais aí, que por favor se agrupem, né? Os que não estão aí agrupados, por favor se agrupem. Estejam aí do lado das suas esposas, inclusive os obreiros aí. Eu estou vendo obreiros aí, isso, os obreiros aí do lado das suas esposas. Isso, começa de casa aí, hein? Vamos lá. Os obreiros ao lado das suas esposas, suas respectivas esposas aí. Está todo mundo bem acomodado aí? Então, vamos dar seguimento aí. Vamos lá. Geralmente surgem dúvidas. Estamos falando sobre o relacionamento familiar. Porque quando Deus uniu o casal, num sentido maior,
eles pudessem formar uma família. Mas formar uma família não é tarefa fácil. Por quê? Porque tem a família e tem os familiares. E como é que a gente vai unir família e familiares? Como eu disse, família é composta por você, a sua esposa e os seus filhos. Os familiares são pais, primos, tios. Esses são os familiares. Então é muito importante a gente saber disso para colocar as coisas no seu devido lugar. Até porque a convivência com essas pessoas pode se tornar difícil quando a gente não escutar a palavra do Senhor. Como conviver? Como trazer essa comunhão entre família e familiares? Vamos entender, e é o que a gente está entendendo aqui. Observe só, existem muitas dúvidas em relação a isso. Então vamos entender um pouquinho lá. Eu peço que a igreja me ajude aí. Dá para ler? Dá para ler aí? Então no 3 aí, vocês me ajudem, tá bom? Porque eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. 1, 2, 3, leia. Casal sente-se psicologicamente chamado, desrespeitado e até agredido. Cada um passa a ver o outro como vítima. E a atenção que deviam concentrar um no outro para se conhecer melhor acaba sendo desviada para as questões que estão sofrendo. Nesse caso, a decisão de se casar é quase sempre tomada com base em sentimentalismo. Então o casal ele nunca deve, na verdade, baseado em emoções, tomar decisões somente. Ele deve entender também uma coisa que é importante. Ele tem que entender, ele tem que ter senso próprio da decisão. Senso próprio, ao mesmo tempo, participação da família. Porque é muito importante a família, na verdade, ela entender o propósito. Quando o casal está lá, estão namorados, vamos dizer assim, estão noivos, é entender por que, na verdade, um está, na verdade, unido ao outro. E sempre surge a dúvida, aquele que não é, na verdade, não está namorando, sempre surge a dúvida, será realmente é de Deus ou não é de Deus? Eu devo ou não? Aí sempre surge aquela dúvida, esse é o meu pretendente, esse não é? Fica sempre aquele questionamento. Então quando você não tem uma decisão por conta própria, nesse exato momento, é bom você pedir ao auxílio para os seus pais, que vão conhecer um pouquinho mais a pessoa que você está falando, e vai também tentar ajudar você a tomar a decisão propícia, decisão correta. Então nunca se basear em sentimentalismo. Tem pessoas que às vezes ela usa somente os sentimentos. Esse é o meu querido. E não costuma enxergar o que tem por trás daquela pessoa. Muitas vezes os filhos erram por consequência disso. Eles não escutam o pai. A Bíblia fala uma coisa que é muito importante, que na multidão de conselhos há sabedoria. Só que muitas vezes o sentimento toma tão conta de tal forma de uma pessoa que ela não consegue enxergar o que está em volta. E o sentimento de amor vira paixão. O que é paixão? Paixão é um sentimento desenfreado, avassalador, e que faz a pessoa, na verdade, a pessoa perder o controle. Então tem que se tomar muito cuidado com isso, para não tomar as decisões erradas, baseadas nos sentimentos, para depois, lá na frente, meu Deus, não era de Deus. Não era de Deus, só você que não tinha enxergado. Porque muitas pessoas já deram um toque. Entendeu? Então é muito importante, antes de tomar uma decisão, que vai ser para a vida toda, até que a morte o separe, cercar de todas as certezas possíveis, para que você possa tomar a decisão correta e dizer lá naquele grande dia, aquele dia do casamento, sim, eu aceito.
Mesmo na dor, nas dificuldades, eu aceito. Da mesma forma, a pessoa vai responder a outra também. Então é importante isso, a gente entender e saber colocar e encaixar as coisas no seu devido lugar. Vamos entender mais um pouquinho. Vocês já viram essa condição aí? É um pouco engraçada, né? Mas o que a gente percebe aí? Esse rapaz, ele tá de livre e espontânea vontade indo ao casamento? Não. Por que será então? Porque quando se toma decisões precipitadas, ou acaba se envolvendo emocionalmente e até fisicamente com uma pessoa, a consequência pode ser gerada nessa condição. Casar à força. Os meus impulsos foram maiores, eu não conseguia aguentar. Você está entendendo? Temos que entender que o namoro é um período de conhecimento. Um conhecimento superficial, porque só vai conhecer depois que casa. Entendeu? Conhecimento superficial. Mas é bom a gente entender e está bonito. Por isso, jovens, quando você for, na verdade, observar uma jovem aí, veja como ela, na verdade, se comporta no lar. Veja se ela sabe lavar uma roupa. Veja se sabe pelo menos fritar o ovo. Aleluia! E o objetivo aqui não é atacar ninguém, muito pelo contrário, é dar conselhos. Por quê? Porque o homem, quando ele casa, o que acontece? Ele vem do serviço, a primeira coisa que ele vai lembrar é o quê? Ele quer comer. Isso é normal. Então é muito bom a gente saber dessas coisas para a gente não errar. Até porque muitas pessoas erram e falam, mas você não era assim. Você não era assim ou não quis ver, enxergar isso. Então é muito importante isso. E para as moças aí, vejam como os seus futuros pretendentes aí, a casamento, vejam como eles tratam os pais, os seus pais. Porque conforme ele tratar os seus pais, os pais dele, é assim que ele vai tratar você, futuramente. Porque existe um período em que passa. E isso é o pior dos problemas que acontecem. Um dos piores problemas que acontecem no lar. É o desentendimento, por quê? Porque no começo, tudo é mil maravilhas. Ele se perfumava, ele mostrava talvez uma coisa que você queria ver, que era justamente a aparência. Mas e por trás da aparência? Como era o comportamento dele? Então, moças, não só observem somente o jogar do cabelo do príncipe encantado. Se o corpo dele é sarado, visualizem, na verdade, outras coisas. Comecem pelo comportamento. E isso é o meio pelo qual vai fazer a separação aí. Porque a mulher tem que ser, nesse sentido, muito mais detalhista. Porque depois o que sobra de fato é só as dificuldades. E depois ninguém mais quer assumir os seus erros. Então é importantíssimo isso. Para que isso não ocorra depois. A pessoa se envolve de uma tal forma que acaba se esquecendo. Agora você vai casar, nem que seja na marra. Isso não deve acontecer. Vamos ver mais por quê? Vamos lá, me ajudem aí, toda a igreja. 1, 2, 3. Bem-aventurado
casamento forçado. Então observe só, vocês pais aí, jamais é recomendado que jamais façam pressão contra o casamento, na verdade contra o casamento dos filhos. Deixa eles. Você não vai. Mas pastor, você acabou de falar que deve-se pedir o conselho dos pais. Deve-se pedir o conselho dos pais. Agora, realizar pressão psicológica, você tem que casar com esse homem. Olha os dotes dele. Ele é cheio de recursos aí financeiros. Nunca pensar por esse lado. Nunca imaginar por esse lado. Por quê? Você acaba interferindo na felicidade da sua filha ou do seu filho. Então os pais jamais devem realizar pressão psicológica na vida dos seus filhos. Por quê? Porque eles têm que começar a criar um senso de responsabilidade até justamente nessa hora. A questão da escolha, quem eu vou escolher? Dar conselhos, vamos começar a listar. Olha, filho, é isso, isso. A moça é isso. Mas você é que decide. E é assim que deve acontecer. Por quê? Porque lá na frente possa ser que surja o arrependimento e vai culpar os pais também por isso. Você fez eu casar à força. Eu não queria. E esse casamento vai virar um casamento à prova de balas. Ou melhor, nem bala. Então é bom a gente evitar esses problemas. Vamos lá? Me ajudem aí no 3. 1, 2, 3. A experiência tem mostrado que o casamento contra a vontade dos pais costuma não dar certo. Não porque os pais sejam infalíveis, mas porque eles têm a razão quando fazem oposição. Ou a oposição possibilita a análise mais objetiva por parte dos namorados. Eles vão avaliar, né? Então é bom, porque você quando está com o sentimento, a flor da pele, você acaba não pensando. Então, por isso, pense bem nisso. Conselho dos pais, muito importante. Vamos lá. Observe só essa situação aí, vamos lá. Me ajudem aí, 1, 2, 3. O casal deve contar com a aprovação e com a simpatia dos seus familiares. Se isso não ocorrer espontaneamente, deve ser buscado com muito esforço. Eu nasci assim. Aí um jovem vai lá, que está pretendendo a jovem lá. Eu nasci assim. Se eles quiserem eu vou aceitar. Não aceitem o que quiser, senão é assim. Hoje, antes, vamos colocar antes, o tamanho do bigode era importante no sogro. Já colocava respeito nessa posição. E a pessoa que chegava lá, pedia, por favor, com educação. Os que são mais velhos também devem saber disso aí. Entendeu? Então é importantíssimo isso. Era cultivado isso. Até porque o pai tinha respeito. Ele tinha um respeito. E o futuro genro aí possuía também isso. Opa, vou enxergar ele, é o pai da noiva, eu tenho que pedir. Tem que pedir. É assim que ele chegava. Eu vou lá, com todo... ele já ficava com aquele receio, aquele medo. Ficava andando, dando voltas, até pegar a intimidade do sogro. Hoje, como é que funciona esse negócio? Hoje, chega de bermudão lá na casa do sogro, coloca as pernas em cima da mesa de centro lá, e ainda sai batendo assim no sofá, dizendo assim que quer comida.
bigode hoje já não tem mais, até porque o pai já não está tendo mais esse controle. E os filhos, os genros aí, os futuros genros, já não veem mais os pais dessa forma. Aí o leão desce, vira uma verdadeira casa da mãe Joana. Cada um manda. E por isso que os valores não estão sendo respeitados nesses lados. Por quê? Porque, na verdade, hoje, os genros ou as noras não estão enxergando mais. E até pelo comportamento do namoro também dentro do lar. É um namoro que só Jesus pode ter misericórdia. É na frente dos filhos, dos irmãos. E é um namoro que hoje já não se vê mais aquele namoro em que existia o respeito. O pai da noiva está lá, não está nem aí, não está nem quer nem saber de nada. Então deve ter, na verdade, o respeito dentro do lar. E os pais devem privar por isso aí, prezar por isso aí, e nunca esquecer disso aí. Muitos estão abandonando esse comportamento de dar educação, principalmente nessa hora. Porque uma vez que você, na verdade, dá a liberdade, se você der a liberdade sem regras, o que acontece? A liberdade vira libertinagem. E depois não adianta chorar pelo leite derramado. Você quer, na verdade, namorar, quer ter um compromisso sério com a minha filha, não vou falar que vai comer na minha mão, né? Mas você vai começar a atentar para alguns requisitos, algumas regras dentro da minha casa, que é importantíssimo. Se ele souber comportar-se, pois bem, mas se não, é o sinal que realmente ele não era a pessoa indicada para a sua filha. Amém? Amém. Então, as jovens e os jovens aí, saibam como vocês vão se comportar. Por quê? Porque é bom prezar também pela simpatia. Cultivar isso no lar. E nunca já cultivar de entrar no lar, eu não vou com a cara da sogra, eu não vou com a cara do sogro. E assim vai. Nunca deve acontecer dessa forma. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Os pais começarem a colocar limites. Porque até como eu disse, até no namoro, tem que se observar muitas coisas. Tem pais, eu vou deixar aqui bem claro aqui, tem pais que deixam as filhas assim, a Deus dará. E no contato você sabe que você perde a razão. Sempre fiscalizando, dê liberdade, mas sempre fiscalizando. Por quê? Porque você tem dois olhos, e esse é irmão desse, e você deve prestar atenção nisso. Nunca perder os seus filhos de vista, porque tem muitos pais que estão entregando a uma situação, deixa eles lá no reservado, já criam dentro. Olha, eu fiquei impressionado com uma reportagem que passou, em que os pais, viu, prestem bem atenção aqui, ó, os pais, eu não falo os pais cristãos, mas olha só como está o comportamento aí fora. Os pais estão trazendo ou a mulher, ou a futura nora, tá? A futura nora, ou o futuro genro, trazendo para dentro de casa, para permitir que eles durmam até mesmo no quarto da filha e tenham relação sexual com elas. Isso é impressionante. Sabe por quê? Porque estão abrindo mão do respeito. E quando o seu futuro genro, ele não vê respeito e posição dentro do seu lar, ele vai fazer o que quer. E isso é muito prejudicial para o casal quando ele vê isso aí, enxerga isso aí no lar. Os pais enxergam isso aí no lar e não fazem nada. E até vão fazer. Sabe o que eles falaram quando foram entrevistados? Os pais falaram assim: se é para fazer, que façam em casa. Olha que absurdo. Olha que absurdo.
Se você, pai, já tem essa visão de começar a deixar tudo a Deus dará, comece a analisar todas as coisas para que isso, na verdade, não vire maldição sobre o seu lar. E a Bíblia fala: e não poreis nada imundo dentro do seu lar. Tem muitas pessoas levando coisas, na verdade, para dentro do seu lar, coisas e coisas que não estão no agrado de Deus. E o que é pior, os pais estão sendo omissos. Não estou falando de vocês, estou falando, muitos pais estão sendo omissos a uma realidade que está proposta aí. Porque hoje o mundo está voltado a uma sensualidade, em que provoca, na verdade, a destruição dentro do lar. Como? Não tem mais respeito. Não tem mais respeito. Isso é muito importante os pais começarem a atentar para isso e começarem a dar um basta. Ah, mas isso aí está na normalidade. Você é de Cristo e você está aprendendo aqui no dia de hoje que não pode. A partir do momento em que você deixar, no dia de amanhã, você vai ser requerido por Deus, lá naquele grande dia, quando você podia fazer e não fez. Eli era um sacerdote da casa do Senhor. Observe só a história. Eli era um sacerdote da casa do Senhor. Mas Eli já estava velho. E sabe como que ele enxergava as suas famílias? Ele enxergava assim de uma forma natural. Para ele e para as pessoas que estavam em volta. Eli tinha que ter tomado a decisão, que era a decisão de ficar atento em relação aos filhos e à sua família. Era tarefa dos pais, essa condição. Então, o que aconteceu? Ele começou a ouvir rumores de que os seus filhos, olha o que seus filhos, Ofni e Finéias, sabe o que eles faziam? Eles eram filhos de sacerdote, automaticamente eles tomaram a vez também da linhagem sacerdotal. E filho de sacerdote naquele tempo, ele tinha uma linhagem sacerdotal. Ele exercia também a função de profeta, a função de sacerdote. E o que o sacerdote fazia? Ele sacrificava a Deus o sacrifício dos animais em que o povo trazia para ele sacrificar a Deus, para Deus apaziguar a ira. Sabe o que Ofni e Finéias faziam? Esses sacerdotes aí, filhos de sacerdote, as pessoas davam o alimento para ele sacrificar. Ele pegava, antes de sacrificar, ele pegava para ele. E a Bíblia falou, e o próprio Deus considerou esse ato como um ato repugnante, ao ponto de falar filhos da Belial, filhos do diabo. Olha só a condição que o próprio Deus colocou. Eles não atentaram a ouvir a voz do Senhor teu Deus, do seu Deus. Só que eles não estavam mais nem aí. E o sacerdote, o que o sacerdote observava nisso? Ele tinha que fazer a vez de pai de sacerdote também. Só que ele não tomou a vez e deixou as coisas acontecerem. Sabe o que aconteceu? Houve um agravante muito prejudicial para Israel, por consequência do erro. Então, um erro de uma família trouxe a destruição quase que parcial, vamos dizer, quase que total, foi parcial, de uma nação, Israel. Porque eles foram para uma guerra e perderam a guerra. E morreram muitas pessoas por consequência do erro que existia. E foi um erro de uma família. E qual foi o erro? O erro da comunicação, o erro, na verdade, da educação, o erro da orientação. Pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, e filho tem que ser filho, para que as coisas não virem e mudem de figura. Então, o que aconteceu? Perderam a guerra por consequência da desobediência. E Deus começou a tratar com o povo. Por quê? Porque Deus não tem culpado por inocente. Não aceite, na verdade, maldição sobre o seu lar, porque o seu lar é lugar de bênção. Então, impõe os limites, impõe as regras, para que as coisas estejam no seu devido
filhos, quando casam, sabe o que eles fazem? Tem o primeiro filho, entrega para os pais cuidar. Tem um provérbio aí, eu digo que um provérbio nordestino aí, que diz assim, que quem faz sua cama, nela se deita. Tem muitos filhos que não estão assumindo mais a responsabilidade de pais que são, e estão, na verdade, transferindo a responsabilidade. Hoje é o que está mais acontecendo. Cuida dele aí que você me ajuda, eu te ajudo também. Não é assim. O filho em si, que ele é criado pelos avós, ele cria numa confusão. Tem hora que ele não vai saber se chama o vô de vô ou de pai. E a mesma forma, se chama avó de vó ou de mãe. Então nunca deixe, na verdade, o seu filho ser criado pelos seus pais, porque isso é função sua. Eu posso ouvir um amém? Amém! E graças a Deus. Lembrando que o objetivo dessas orientações não é para atacar ninguém, é para trazer a ordem dentro do lar. Mas, porém, observe só o que o pastor vai falar aqui. Mas, porém, se você achar por bem de querer fazer isso, é por sua conta e risco. Não assumimos nenhuma responsabilidade. É por isso que Deus dá as suas orientações nesse sentido, para que as coisas saiam perfeitas. Entendeu? Então, observe bem isso. Se você tem o seu filho aí, cuide dele, tá? A função é sua. A criança é sua. Entendeu? Observe bem isso. Volta lá. O que essa situação quer nos mostrar? Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, isso é bom, isso é bom. Não olhem para ela que ela ficou envergonhada, irmão. Me ajudem aí, por gentileza. 1, 2, 3. O casal não deve levar para seus pais as suas dificuldades conjugais. Marido e mulher são como criança. Desentendem-se, mas logo fazem as pazes. Mas com os outros é diferente. Eles costumam tomar as coisas dos filhos e ficar magoados com genros e noras. Parece que acaba envolvendo. O casal briga, sabe o que acontece? Ele vai para os pais. Só que ele vai para os pais, na verdade, no sentido de jogar tudo para fora. O que aconteceu no relacionamento? O casal nunca deve fazer isso. E os pais, quando perceberem isso, muitos pais também eles acabam assumindo a culpa, viu? Muitos pais acabam assumindo a culpa. E por consequência disso também, às vezes quer proteger o filho da coruja. O filho da coruja é o mais bonito de todos. Você já viu o filho da filhote de coruja? É horrível, não é? Mas vai falar isso para a coruja. Vai falar isso para a coruja, para você ver. Então é importantíssimo os pais, quando perceberem alguma anormalidade no lar, sabe como eles vão tratar? Vai resolver com ela, filho. Se ele precisar de um conselho, ó, fala isso, isso.
e já nasce com essa ideia de manipular os pais. Comete alguma coisa na escola, aí vai lá os pais na escola. Olha só como acontece. Os pais são chamados na escola. Aí, sabe o que acontece? Os pais perguntam para você: você fez isso? Não, não fiz. Aí a diretora e a professora que conhece o filho dele, lá na escola, fala: não, ele fez isso sim, eu estava lá presente. Só que muitos pais, ao invés de investigarem a situação, acabam se tornando advogados dos filhos nessa hora. E comprando a ideia dos filhos. Eu estive conversando com a dona Paulinha, que é uma das supervisoras aí da escola, e ela falou justamente desse problema, que muitos pais acabam até se enfrentando naquele exato momento, tomando as dores dos filhos, porque acham que o filho não pode, na verdade, ser lesado em hipótese nenhuma. E os pais acabam tomando as dores dos filhos. Eu acho que isso deve ser importado já dentro de casa. E isso é a razão de muitos casamentos já ter essa visão. Eu vou fazer, se eu fizer alguma coisa de errado, para quem que eu vou? Eu vou voltar para quem? Para a casa do meu? Quem faz a sua cama, nela se deita. Ajuda é importante, mas passar a mão no erro, nunca. Por isso que quando as pessoas vêm até mim, eu falo da seguinte forma para a pessoa. Porque isso acontece muito, viu? Você quer que eu fale a verdade ou o que você quer ouvir? E as pessoas optam pela verdade. Mas quando fala a verdade, muitas pessoas se sentem magoadas. Então muitas pessoas querem escutar o que elas querem escutar. Por isso que a pessoa tem que se tornar imparcial em relação a decisões. Para você não tomar a dor de A e nem tomar a dor de B. Por mais difícil que seja aquilo, houve um desprendimento e deixará o pai e a sua mãe iniciar a sua esposa. Ali houve, como eu disse, já passaram já. O filho ele passa por dois tipos de corte de cordão umbilical. Desde o momento que ele nasce e depois quando ele se casa. Então é importante saber isso aí. Para quê? Para não criar, na verdade, na cabeça dos filhos que se casam, sabe o quê? Essa dúvida, essa dificuldade de saber lidar com as coisas, inclusive nas decepções. Resolva, saiba resolver, oriente, faça isso, isso, isso. É o mais que o pai pode fazer. O demais, irmãos, aí tem que haver, na verdade, essa responsabilidade. Se você não deixa o seu filho levar o primeiro tombo de bicicleta, como é que ele vai aprender? É verdade, glória a Deus. Deixar. Muito importante isso. Tá? Porque senão acaba virando, na verdade, uma briga, um jogo de interesse. É um contra o outro. E isso até os filhos ele tem culpa no cartório. Os pais também da mesma forma. Então vamos bloquear isso aí. Opa, a verdade. Qual que é a verdade? Isso aqui, então haja com a verdade. Indiferente de quem seja. Amém? Amém. Vamos lá. Vamos ver o que essa figura quer nos mostrar. Vamos lá. 1, 2, 3, vamos lá. Quando o casal necessitar de aconselhamento, é melhor procurar uma pessoa preparada para isso, que vá tratar o problema com objetividade, sem tomar partido. Os pais costumam ser passionais, e isso tira a objetividade de que necessitam para dar um bom conselho. Porque ele vai tomar as dores dos filhos. Então tem que ser uma pessoa imparcial. Quando o casal está com problema, sabe quem é bom procurar? Você que é da igreja? Procura o seu pastor. Por quê? Porque o seu pastor não tem nenhum vínculo com vocês.
porque é isso que acontece nas coisas. Procurar uma pessoa que seja imparcial, que ele não vai estar nem a favor de A e nem a favor de B, mas a favor da verdade. É igual aqueles filmes, né, de júri, né? Você jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, em nome de Deus. Aí a pessoa, é verdade. Tem que ser, trabalhar com a verdade num relacionamento. Para que o relacionamento ele não perca na verdade. A verdade. E a verdade é o que liberta, irmãos. Por isso que eu estou falando, a palavra de Deus já afirma isso. Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deixa a verdade entrar dentro do seu lar. Vamos lá. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos lá, 1, 2, 3. As visitas aos pais e sogros também devem ser bem dosadas. Para aí só um momentinho. As visitas aos pais e sogros devem também ser bem dosadas. Por quê? Uma vez ou outra ir na casa do sogro. Porque senão acaba virando, na verdade, a sua casa, a casa do sogro. Ei, daqui a pouco ninguém vai mais querer fazer comida. Por quê? Ah, hoje não vamos comer, não vamos comer em casa, não. Vamos comer na casa dos nossos pais. Aí até faz rodízio, aí tem lá na casa dele tem até um cronograma já. Tem um cronograma, ó. Domingo é na casa do seu pai, e domingo é na casa dos meus pais. Se está acontecendo isso, é bom tomar cuidado. Deve tomar cuidado, até porque depois você vai sentir lá no seu continente. É importante tirar isso dos filhos, porque senão, vocês já viram as formiguinhas trabalhando? Eu parei para analisar, uma vez uma pessoa falou em relação à formiga carona, né? Só que eu parei para analisar, eu vi uma folhinha lá, uma formiga toda, eu acho que ele devia estar suando naquele exato momento, porque ele para levar uma folha daquele tamanho, levando. Aí levando, eu vi que ela estava com muita dificuldade, a formiga. Quando eu fui ver, tinha outra por cima da folha. Tem hora que os seus filhos fazem isso e você nem vê, está levando lá. Eu não gosto muito que eles estejam aqui. Você não pode fazer o seu lar o lar deles. Eu não estou falando a respeito disso aí, de tirar o vínculo lá. Ah, cada um para si, Deus por todos. Não. Eu estou falando que tudo deve ser dosado. Para depois, tudo que é demasiado é problema. Tudo que é demasiado é problema. Então saiba dosar também para tirar esses recursos, porque senão daqui a pouco eles não vão fazer como? Porque eles sabem que tem na sua casa. Bem, quando eles podem ter e não fazem, tornam-se omissos. Entendeu? Então é bom a gente saber disso, para virar uma comunhão dentro do lar. Olha lá o que diz no livro de Provérbios. Ó, vamos lá, mas vamos usar embaixo. Vamos continuar então. Visitas. Muito espaçadas. Opa, 1, 2, 3. Vamos lá. Visitas muito espaçadas podem dar de falta de atenção, amor e consideração para com os genitores. Para aí. Então aquelas visitas, se você percebe que o seu filho está muito na tua casa, toma café, liga a televisão lá, fica o dia inteiro na tua casa, quando ele tem a casa dele, alguma coisa está acontecendo dentro do lar dele. Porque o lar, para a gente que tem a Cristo, ele simboliza a paz, a harmonia. Uma coisa gostosa, da gente chegar e ir lá, falar, porque tem muitas pessoas, muitos maridos, que estão fazendo hora essas para não ficar dentro da sua casa.
Quando isso estiver acontecendo, é um dos sinais que devem, o casal, os pais, devem orientar nesse sentido. Tá? Porque o casal ele não consegue enxergar essa dificuldade. Então, olha, começa a empurrar ele. Começa a empurrar ele. Ó, volta lá para tua casa, tá? Lá é bom. Lá é bom, lá tem comida. Eu sei que tem Danone lá na geladeira. Com cuidado, carinho, né? Porque as coisas não virar aquele negócio, aquele alvoroço. Não. Uma vez ou outra, mas eu estou falando assim, uma vez ou outra, isso pode acontecer, mas fazer aquilo constante é sinal que alguma coisa está errada no lar. Então tome cuidado. Ok? Vamos lá. Hoje não mudou não. Ué, mudou? Já mudou de vez em quando. A minha foi embora. Mudou não? Não era a Niara que estava aí? Mudou sim, eu estou com o cabelo branco, mas eu ainda estou. Ainda consigo. Vamos lá, então vamos dar continuidade. Mas visitas excessivamente frequentes podem trazer aborrecimentos. Salomão recomendou. Olha o que Salomão recomendou. Vamos lá, 1, 2, 3. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Aleluia. É bíblico isso aí. Glória a Deus. Você sabia disso, presbítero Márcio? Mas é bíblico isso aí. E a gente não sabe disso e acaba acolhendo lá. É por isso que muitas coisas, aí culpa o Senhor. Mas por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Se você tivesse parado para ler a palavra do Senhor, você ia se alimentar, ia ser bem sucedido na terra. Vamos lá? Vamos ver o que essa foto nos mostra. Vamos lá. 1, 2, 3. O casal deve evitar também trazer irmãos ou cunhados para morar em sua casa, especialmente nos primeiros anos de casados. Muitos casamentos têm sido arruinados porque os pais ou os sogros transformaram a casa dos filhos em república dos filhos solteiros. Repito, eu não estou aqui para atacar ninguém. O que eu estou falando é o seguinte, é que, se vocês perceberem na foto anterior, que mostrou, essa foto aí, vai ver que o casal, ele passa a ser vigiado. As câmeras começam a quê? A focalizar qualquer desavença do casal, qualquer, na verdade, intimidade do casal, está lá. Aquela pessoa do seu lado, te olhando. E se a casa for pequena, aí o problema vira pior ainda. Por quê? Porque quem casa quer o quê? E quer liberdade. Então, basicamente, quando isso acontece, irmãos, torna-se, na verdade, um prejuízo para o casal. Então, por isso que o casal é que tem que tomar essa decisão de conversar, para tomar a decisão mais correta possível. Porque depois, um já não começa a enxergar o outro. Por quê? Porque já não vê mais o lar como um lar de liberdade. Está entendendo? Amém? Amém. Vamos lá. 1, 2, 3. Me ajudem aí. As maiores dificuldades no relacionamento costumam ocorrer com os sogros. Isso não significa
dele, a visão dele pode ser, ele vai falar a favor dela. Ela vai falar a favor dele. Essas são as maiores dificuldades que ocorrem quando começa a enxergar a verdade dessa forma. E não deve. Como disse, na multidão dos conselhos há sabedoria. E às vezes, não somente a do seu pai, mas também do seu sogro. Quando você sentir, na verdade, uma dificuldade maior que precise da ajuda deles. Tá? E enxergar o sogro e a sogra como segundos pais. Está entendendo como funcionam as coisas? E nunca, na verdade, como uma pessoa que vai fazer oposição a você e que vai ser um soldado de guerra contra você. Nunca visualizar dessa forma. Por isso que eu falo. Quando você visualiza dessa forma, você não está enxergando Cristo. Entendeu? O que o mundo colocou a respeito de sogra é coisa absurda. O que o mundo coloca a respeito de sogra é coisa absurda. Por quê? Porque não tem, na verdade, a Cristo. Quando não tem a Cristo, o que acontece? Começa a visualizar, desfigura toda a imagem da criação. Temos que enxergar, antes de ser sogro, temos que enxergar que é uma pessoa de Deus. E por ser uma pessoa de Deus, vai agir como um tal. Isso é importante. Vamos lá? Pulem o nome. Só é o time. Tim, Charles, cônjuges, segundo o conselho. Severo procurar tratar com respeito e consideração para o seu cônjuge. Afinal de contas, eles gastaram muitos anos e milhares de cruzeiros preparando o seu cônjuge. O mínimo que você pode fazer é tratá-los com dignidade. Age com dignidade. É importantíssimo. Se eles dedicaram, na verdade, boa parte da vida deles na pessoa mais importante da sua vida, uma das pessoas mais importantes da sua vida, por que não, na verdade, presenteá-los com toda a educação e respeito possível? Se eles deram essa esposa para você, se eles deram esse esposo para você, você deve falar assim: olha, eu preciso, que recompensa eu tenho que dar a pessoas como essa? É importante isso. Observe dessa forma. Honrá-los. Um, dois, três. O mínimo que você pode fazer é tratá-los com dignidade. Evite uma atitude negativa para com eles. Se for necessário dizer que eles estão demais na vida de vocês, deixe que o filho ou a filha faça isso. Talvez seja conveniente que os dois falem juntos, mas o parente consanguíneo deve expor a situação. Depois a gente vai falar sobre o consanguíneo, mas lá na frente, senão vai perder o ar da casa. Mas em si, deve ser dosado. Você percebe que você não pode às vezes falar alguma coisa, por quê? Porque vai afetar os pais dela. Aí, não fale assim da minha mãe. Mas ela está falando do pai dela. Mas ela está falando da mãe dela. Mas quando ele vai falar, não fale assim da mamãe. Ou então, não fale assim do papai. Você está entendendo? Então nunca deve ser tomadas essas decisões. Deixa sempre o cônjuge. O cônjuge está falando a respeito disso aí, dê só orientação para ela. E não seja aquele chamado comparsa, né? Não é? Aquele chamado comparsa. É partidário político. Não, vamos falar mesmo. Tem pessoas que só estão esperando a deixa da esposa para falar mal do sogro. Pera aí, eu preciso falar mesmo. E tem mais ainda. E digo mais ainda. E assim vai. Então não faça isso de maneira nenhuma. Vamos lá?
odiá-lo, porque a sua influência vai, na verdade, influenciá-lo. É assim. Tem muitas pessoas que querem mudar o mundo, mas não são capazes de se mudar. Mudar a si próprio. Existia na contação lá de um casal que ele recentemente tinha acabado de se mudar. Só que, com o passar do tempo, a esposa, toda vez que tomava café com ele, ela visualizava, falava assim, olha, ela visualizava a vizinha estendendo roupa. E estendia a roupa e era bem na frente, assim, onde eles tomavam café, né? Era de vidro, assim, na janela deles. Aí ela sempre falava, mas que mulher porca, nem consegue lavar direito o lençol. E sempre aconteceu aquilo, e sempre o marido sempre ouvindo, sempre ouvindo, sempre ouvindo. E era sempre a mesma coisa de manhã. Observava lá e via aquele costume daquela vizinha lá, e quando não, tinha lá as roupas. E toda vez para ela a roupa estava suja. Sempre questionava isso aí com o marido, olha, são porcos mesmo, não consegue nem lavar. Aí, um determinado dia, o marido acordou mais cedo e limpou a janela. E foi à mesa, sem que ela percebesse. Ele foi à mesa. Chegou primeiro, ela depois chegou, ela serviu um café, aí sentaram, ela avistou para o vizinho e falou, até que enfim, esses daí tomaram vergonha na cara e começaram a lavar. E o marido falou da seguinte forma, não era eles que estavam, não era o lençol deles que estavam sujos, mas era a nossa janela. E muitas vezes a gente quer consertar o do vizinho, mas não somos capazes de consertar nós mesmos. Vamos nos limpar e enxergar as coisas da melhor forma possível. O problema, muitas das vezes, está em nós. E a gente quer transferir o problema a outro. Então, não veja, na verdade, o seu sogro como um impedimento. Veja, na verdade, Jesus como a solução. É melhor. Vamos lá? Olha só. Tratar bem, vamos lá. Um, dois, três, me ajudem aí. Se você quer que o seu cônjuge trate bem os seus parentes, então trate os parentes dele como você quer que ele trate os seus. A sua sogra é a mãe do seu cônjuge, portanto deve ser considerada e tratada como sua própria mãe. O seu sogro é pai do seu cônjuge e deve ser considerado e tratado como seu próprio pai. Os irmãos do seu cônjuge devem ser considerados e tratados como seus próprios irmãos. Aí tem muitas pessoas que só consideram os irmãos aqui a comunhão só dentro da igreja. Mas quando vão se estender para os seus parentes, eles acabam esquecendo e começam a tratar mal. É verdade. Os parentes. Começam a tratar mal os parentes. Só são bons aqui. É paz do Senhor, muito abraço, muito carinho. Mas quando vão trazer em casa, o pai às vezes não é crente, a mãe às vezes não é crente, aí traz uma imagem muito ruim do que é o Evangelho. Então, nunca deve ser observado dessa forma e sempre tentar mudar essa condição, para que esses erros, eles não impregnem no lar. Não impregnem no lar e fique lá sujo. Entendeu? Então temos que considerar eles e falar, vamos ter o respeito. Olha o respeito. Bem, bom dia. Você costuma dar bom dia? Você costuma de vez em quando até dar bênção para o pai? Quanto tempo faz, talvez? Já pediu benção pai, benção mãe? Como é importante isso? Entendeu? E o sogro também, o sogro, como é importante ver. Quem já falou assim já? Imagina, tem sogros aqui.
aqui, né? Você chegou para o sogro e falou assim, ó, como é bom ter Jesus ao nosso lado, né? E muito importante isso, encarar a situação dessa forma. E da mesma forma, a sogra. Entendeu? Ah, mas isso aí não. O negócio da palavra é só na igreja, lá em casa é outra coisa. Não faça isso. Tá? Não faça isso. Você pensa às vezes que você está lidando com Satanás dentro de casa, não é assim.